Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, pela meditação na tua palavra, pelo que o teu Espírito Santo ministrou em nossos corações, aquilo que o Senhor me ensinou mais um pouco daquilo da tua palavra. Cada dia que eu estudo mais, cada dia que eu leio, que eu medito, que eu compartilho, que eu pratico as coisas que o Senhor me manda praticar, cada vez mais eu cresço em conhecimento e entendimento da tua palavra. Muitas vezes nós interpretamos mal, nós interpretamos a tua palavra segundo o nosso entendimento, segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa imaturidade. Mas conforme nós buscamos ao Senhor, nos prontificamos a nos colocar diante do Senhor, mais o Senhor abre o nosso entendimento. Nós percebemos aqui, Senhor, que Davi era um servo teu, segundo o teu coração, mas ele acabou se desviando de te buscar, se desviando de ser guiado pelo Senhor, se desviando de entender que tudo na vida dele dependeria de uma palavra do Senhor, de uma direção do Senhor, do Espírito Santo do Senhor na vida dele para guiá-lo. E por causa disso, Davi foi se distanciando da sua coroa, Davi foi se distanciando do reinado, Davi foi se afastando daquilo que era o chamado dele, o propósito dele, e agora está vivendo uma vida de fugitivo, uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Tudo porque Davi não quis se apresentar diante do Senhor, não quis se colocar diante do Senhor para receber do Senhor as armas estratégicas, para receber as armas espirituais. Sim, meu Pai, para saber o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele foi buscar, meu Pai, em outras coisas a solução para os seus problemas. Ele foi buscar em outras coisas essa solução. E por isso, meu Pai, ele passou por todas essas lutas, passou por todas essas coisas que realmente ele não precisaria ter passado. Sim, meu Pai, ele teve que pegar pães da preposição, ele teve que ter pensamentos e sentimentos que realmente não haviam sede de consagração. O Senhor nos ensina que a verdadeira consagração é aquela de coração, é aquela que nós tomamos cuidados e vigiamos com nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento diante do Senhor. A vida que nós nos colocamos diante do Senhor é que nos santifica, Senhor. Porque sem o Senhor nós não conseguimos ser santos. Com atitudes, com religiosidade, com práticas humanas não há santificação, meu Pai. Nós estaremos apenas debaixo de doutrinas, nós estaremos apenas debaixo de leis, nós estaremos apenas debaixo de regras, meu Pai. O único meio de nós nos santificarmos diante do Senhor verdadeiramente é nós estarmos ao lado de alguém que é santo, estarmos ao lado do Senhor que é santo. Aí sim a sua santidade, Senhor, a santidade que vem do Senhor, ela nos contagia, ela entra em nosso coração, ela penetra em nossa vida e ela transforma o nosso entendimento, nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos, meu Pai. Sim, meu Pai, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós conseguimos refletir a Tua santidade. Meu Pai, em nome de Jesus, por isso nos ensine, Senhor. Nos ensine a viver uma vida aonde nós não fiquemos esperando as lutas acontecerem. Sim, meu Pai, nos ensine, meu Pai, a não ficar guerreando as guerras dos outros, a não querer fazer as coisas que os outros têm que fazer para o Senhor, por eles.
Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensine em cada passo que a gente tomar, em cada passo que nós tomarmos na nossa vida, nós consultarmos o Senhor, nós orarmos, nós jejuarmos, nós perguntarmos para o Senhor o que o Senhor quer que nós façamos. Porque nós sabemos, meu Pai, que se nós não fizermos isso, nós seremos afastados daquilo que o Senhor tem para nós cada dia mais. Cada dia mais nós estaremos caminhando, meu Pai, para uma vida de roubo, uma vida de morte, uma vida de destruição. E nós não queremos andar debaixo dessa vontade sua, Senhor, que é a vontade permissiva. Uma vontade que é debaixo da tua misericórdia por causa das nossas atitudes. Meu Pai, nós queremos andar debaixo da tua vontade perfeita, da tua vontade boa, da tua vontade agradável. Mas nós sabemos, meu Pai, que na nossa força, na nossa capacidade humana, naquilo que nós achamos que podemos fazer, nós não conseguimos. Nunca conseguiremos. É impossível para nós, meu Pai. Nós precisamos que o Senhor realmente renove o nosso entendimento, como diz na tua palavra. Todos os dias, meu Pai, nós estejamos diante da tua presença para que o Senhor coloque cada dia mais uma porção da tua santidade em nós. Para que nós possamos experimentar a cada dia mais o que o Senhor tem para as nossas vidas e vivermos na plenitude toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, a não ouvir as vozes do nosso coração, a não ouvir as vozes que nós ouvimos muitas vezes, que não seja a tua. Nos ensina, Senhor, a não ouvir conselhos de pessoas que não estão sendo direcionadas por ti. Nos ajuda, meu Pai, a buscar ao Senhor, a buscar em ti o que fazer, como fazer. Porque se nós fizermos assim, nós temos a certeza que lá na frente nós vamos colher os frutos disso, quer seja pela desobediência ou quer seja pela obediência a ti. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas na nossa vida, Senhor, porque nós agimos segundo a nossa vontade. Nós escolhemos os nossos próprios caminhos e estamos colhendo os nossos frutos disso. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que por causa do sacrifício do Teu Filho nós podemos recomeçar, nós podemos reconstruir a nossa vida, nós podemos restituir. Sim, meu Pai, ser restituído através das nossas ações, restituir tudo o que nós perdemos através das nossas ações, pelo Teu poder em nossa vida. Meu Pai, nós queremos que o Senhor restitua tudo aquilo que nós perdemos. Senhor, nós queremos que o Senhor restaure tudo aquilo que nós destruímos, aquilo que nós deixamos que a nossa vontade trouxesse mofo, destruição, podridão, malignidades, destruição. Nós cremos que o Teu Espírito Santo tem poder para restaurar. Meu Pai, coisas na nossa vida que muitas vezes estão mortas, sentimentos, pensamentos que morreram dentro de nós, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso orgulho, a nossa rebeldia em querer fazer o que nós queremos. O Senhor matou áreas em nossa vida, nós secamos, nós perdemos, meu Pai, a essência do Senhor. Mas o Senhor é um Deus de ressurreição, o Senhor é capaz de ressuscitar aqueles que realmente te ouvem, aqueles que te ouvem, ainda que estejam mortos, se eles realmente quiserem te ouvir, o Senhor ressuscita. O Senhor ressuscita com teu poder. Quantas pessoas nós vimos no mundo, Senhor, que estavam em total destruição, perderam tudo que tinham, estavam mortas, espiritualmente falando e até mesmo na sua vida. Mas quando elas receberam do teu Espírito Santo, receberam uma palavra do Senhor, elas saíram dessa sepultura, elas saíram deste lugar de roubo, morte e destruição. E começaram a receber do Senhor, meu Pai, uma nova vida. Meu Pai, faz isso com a tua igreja. Nós precisamos, Senhor, todos os dias do teu Espírito Santo, da tua presença, da tua direção, de ser guiado pelo Senhor, para que a gente não vá parar em caminhos que não são teus, para que depois a gente não se arrependa lá na frente.
Quantas bênçãos nós perdemos, Senhor, por causa da nossa teimosia, por insistirmos em querer coisas que não são o que o Senhor quer, por insistirmos em querer seguir os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem no coração o desejo de realmente edificar na vida das famílias algo que represente a tua glória, represente o teu Espírito Santo, represente o teu Filho que morreu na cruz por nós. Famílias benditas, famílias que realmente possam ser reconhecidas pelas pessoas como que tem um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra. Mas, meu Pai, como isso pode acontecer se não há realmente uma aceitação daqueles que querem isso? Se nós não concordamos com o que o Senhor faça, se a gente não aceitar aquilo que o Senhor quer, nunca viveremos isso. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, faz a gente enxergar os caminhos que nós estamos escolhendo. Qual será o fim deles, meu Pai? Qual o fim desses caminhos que nós estamos escolhendo? Nos mostra, nos mostra. Quem sabe isso possa nos ajudar na escolha. Quem sabe isso possa nos comprometer mais com o Senhor. Quem sabe isso possa fazer com que realmente haja uma definição dentro de nós do que nós queremos. Quer seja para o roubo, a morte, a destruição, ou para a restituição, a ressurreição e a restauração que o Senhor tem. Mas, meu Pai, o que dói é a indecisão. O que dói, o que incomoda, o que atrapalha é a indecisão. É não decidir verdadeiramente o que quer. Por isso nós te pedimos, Senhor, põe no coração da tua igreja a certeza do que o Senhor verdadeiramente quer para a vida deles. Porque muito tempo é perdido. Muito tempo é perdido nesses momentos de indecisão, nesses momentos em que não se toma uma atitude, em que se não decide o que verdadeiramente quer. Continua trabalhando em nosso coração, continua trabalhando em nossa mente, continua nos guiando. Continua, meu Pai, nos levantando como igreja tua nessa terra. Não permita que o diabo pise em nós, que o diabo zombe de nós, que o diabo entre em nossas vidas. Não permita, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Através do sangue do teu Filho, do sacrifício do teu Filho, tem misericórdia daqueles que escolhem caminhos que são para roubo, morte e destruição. Desperta eles. Tira eles desse lodaçal. Tira eles desse vômito que eles voltaram, meu Pai. Desses pensamentos de querer voltar a viver como eles viviam. Nós queremos a tua glória. Nós queremos o teu Espírito Santo. Nós queremos a tua palavra. Nós queremos a vida eterna que o Senhor promete. Mas nós sabemos que para viver isso nós teremos que pagar um preço. Nós teremos que abrir mão dos nossos querer, dos nossos desejos, das nossas vontades. E abrirmos para viver a tua vontade, o teu querer. Por isso nos ajuda, Senhor. Sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Eu sei que o Senhor sabe como fazer. Nós tentamos de tudo, nós fazemos de tudo o que podemos. Mas quando o Senhor entra, quando o Senhor faz, nós sabemos que verdadeiramente foi o Senhor que fez. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, seja o rei, seja o político da nossa vida. Governe sobre nós, governe sobre mim, meu Pai. Governe sobre mim em todos os lugares, em todos os momentos, a todos os instantes. Eu quero, meu Pai, viver as tuas bênçãos. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero, meu Pai, a cada dia mais experimentar o que vem do Senhor, como eu tenho experimentado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dia 13, Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém sabe por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão?
Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedados as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, ao devido dia, por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: Esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este a que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que me trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém? Vamos meditar? Vamos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 21, você pode ver que é um capítulo bem curto, curto demais até, mas ele contém verdades aqui dentro que você pode, meditando, encontrar esses tesouros. Nós podemos ver aqui que Davi, ele foi até Nob, ao sacerdote de Aimeleque, e Aimeleque, que era o sacerdote, tremia diante de Davi, certo? Ao se encontrar com Davi. Por que que aconteceu isso? Porque Davi, ele havia construído uma vida de impossíveis diante das pessoas. Davi, ele estava em contato com Deus e em comunhão com Deus de tal maneira que as coisas que Davi fazia prosperavam. Por quê? Porque Deus era com Davi. Isto é, tudo o que Davi fazia, ainda que eram coisas muitas vezes que não eram direcionadas por Deus, mas vinha da natureza própria de Davi, o próprio Deus cuidava para que desse certo e fosse abençoado. Por quê? Porque quando nós aceitamos servir a Deus, quando nós aceitamos a querer realmente nos entregar para Deus e deixar que a nossa natureza terrena morra, para que a glória de Deus nos preencha e mude nossa vida, mude tudo o que há em nós e nos faça ser a imagem e semelhança de Deus, ainda que por um processo, é evidente, nós estaremos agora representando a Deus na terra. Nós estaremos, diante das nossas ações, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado. Então preste muita atenção. O que Davi fez desde aqui, do capítulo 21 que nós estaremos para trás, tudo o que Davi fez, guiado pelo Espírito Santo de Deus, houve uma repercussão, houve um comentário, houve uma atenção das pessoas que viram o que Davi fez. E também as nações vizinhas viram também as coisas que Davi fez. Agora eu paro para pensar, se você meditar um pouquinho aqui, se Davi, somente Davi, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ao agir debaixo da direção do Espírito Santo de Deus e realizar o que Deus o ordenava fazer, houve uma repercussão muito grande, tanto em Israel como nas nações vizinhas. Pense comigo, o que aconteceria com o povo de Israel se o povo de Israel decidisse verdadeiramente
andar debaixo da aliança de Deus. Pense aí um pouquinho. O que aconteceria se verdadeiramente o povo de Israel assumisse um compromisso com Deus sério, com essa aliança que Deus tinha com o povo de Israel? Eu tenho certeza que Deus teria feito com que não só Davi fizesse o nome de Deus conhecido em todas as regiões ali circunvizinhas, mas a nação inteira faria isso. E muitas vezes nós não entendemos isso quando Jesus morreu por nós. Quando Deus já fez tudo o que ele fez, desde quando criou os céus e a terra, criou a humanidade na terra, criou tudo que existe e cuidou dos seres humanos até os nossos dias e até o estabelecimento do seu reino. Muitas vezes nós não nos damos conta da importância de que todos na igreja estejam debaixo de uma aliança com Deus, e não com os líderes, e não com os ministérios, e não com determinadas placas de igrejas e assim por diante. Quando todo o povo de Deus verdadeiramente entender qual é o Deus que eles estão adorando, qual é o Deus que eles estão servindo, quem verdadeiramente está ao lado deles, eu tenho certeza absoluta que a Igreja de Jesus Cristo nos nossos dias será muito diferente. Nós seremos reconhecidos como um povo verdadeiramente que está debaixo da direção de Deus. Mas para isso é preciso mudar a mentalidade dos líderes. É preciso fazer uma repaginação da mente dos líderes para que eles entendam que eles sozinhos na igreja não é o mesmo fruto do que todos buscando ao Senhor, todos cheios da glória de Deus. Que um povo que busca a Deus somente quando vai na igreja não é a mesma coisa que um povo que vive totalmente na presença de Deus todos os dias e a todo momento. Se Israel entendesse isso daí no coração deles, a nação de Israel hoje e nos dias que nós estamos lendo aqui de Davi, seria uma nação reconhecida mundialmente. Seria uma nação que verdadeiramente ia ser reconhecida como tendo um Deus que existe, um Deus real, um Deus vivo. Hoje nós vemos muitas religiões criando deuses por aí, inventando deuses para serem adorados. Por quê? Porque eles não veem nos crentes, eles não veem verdadeiramente a manifestação da glória de Deus. Eles veem evangélicos, frequentadores de cultos. Eles veem pessoas com jargões evangélicos. Eles veem pessoas que vivem a presença de Deus, mas não levam as pessoas a conhecerem esse Deus. Antes, usam isso que eles receberam de Deus para sujeitar pessoas a eles. E enquanto a Igreja de Jesus Cristo não entender isso, que tudo aquilo que eles recebem, tudo aquilo que Deus faz na tua vida, não é para chamar atenção para você, mas é para chamar atenção para o Criador e fazer as pessoas buscarem o Criador para que elas tenham suas próprias experiências com Deus. Enquanto a Igreja de Jesus Cristo não fizer isso, continuará sendo uma igreja onde as portas do inferno avançarão contra ela. Davi aqui, ele estava sendo guiado pela sua carne. Davi aqui estava sendo guiado pelos seus instintos. Davi aqui estava estabelecendo o seu próprio reino antes de Deus confirmar seu reinado. Por que você está falando isso, Ronaldo? Porque agora ele está aqui fugindo de um rei. Aquele que havia derrotado um gigante, aquele que havia sido ungido por Samuel para ser rei, agora estava fugindo do rei, uma pessoa inferior. E mais uma vez ele foi parar em uma cidade, conforme nós podemos ver aqui, que ele precisou fazer algo, representar algo diante desse rei, para que ele não viesse a sofrer alguma coisa. O que eu quero deixar claro para você? Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que ungiu a Davi, através de Samuel, era o mesmo Deus que ia colocar Davi no trono. Davi não precisava se precipitar. Davi não precisava guerrear as guerras de Saul. Davi não precisava guerrear as guerras de Israel. Porque muitas vezes nós achamos que Deus nos coloca em um cargo
que Deus nos coloca numa posição, que Deus nos dá uma experiência ou uma autoridade na nossa vida, para que nós agora sujeitemos as pessoas a nós, para que nós agora chamemos a atenção para nós, para que nós agora façamos que as pessoas estejam debaixo da nossa tutela, debaixo das nossas asas. Por quê? Porque eu recebi de Deus poder e autoridade. Então agora todos têm que estar sujeitos a mim. E se aqueles que tentarem se levantar para fazer qualquer coisa, que seja da parte de Deus ou não, maior do que eu estou fazendo, eu começo a podar, eu começo a colocar impedimento, eu começo a criar barreiras para que essa pessoa não tenha o seu ministério exercido na plenitude. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo das igrejas e dos ministérios porque não aguentam a pressão dos próprios líderes das igrejas ou mesmo dos membros das igrejas que estão com ciúme, com inveja. E eles são obrigados a sair da igreja. Não estou dessa maneira incentivando as pessoas a fazerem isso, mas eu estou querendo dizer para você que muitas vezes você está querendo agir na tua própria natureza terrena. Você está querendo, na sua precipitação e na sua ansiedade, assumir cargos, fazer coisas que Deus disse que vai cumprir na tua vida antes do tempo determinado por Deus, antes que Deus confirme, antes que Deus realmente te justifique para que você possa realmente assumir aquilo que Deus prometeu. Você deixa uma ansiedade entrar no teu coração de tal maneira, você deixa um desejo de querer viver aquilo que Deus te prometeu de tal maneira, que você sai por aí fazendo um monte de coisas para tentar ajudar a Deus naquilo que Deus quer fazer. Davi estava nessa condição aqui, fugindo do rei Saul por causa disso. Porque ele se precipitou em querer fazer coisas que Deus não havia ordenado que deveria ser feito. Agora ele estava aqui diante de uma situação, diante do sacerdote, e chega para ele e conta uma história que realmente não era verdade. Ele está aqui diante do sacerdote Ameleque e ele pede então para o sacerdote Ameleque alimento. Uma pessoa que havia sido ungido para ser rei, uma pessoa que havia sido nomeada para estar governando o povo de Deus, agora está pedindo alimento para que ele se sustente. Isso nos mostra a importância de nós termos a paciência e confiarmos no Senhor. E nós colocarmos diante de Deus as nossas petições. E nós realmente estarmos pacientemente buscando ao Senhor o poder dele, a manifestação da glória dele, para que ele confirme as coisas que nós devemos fazer e agir. Para que nós não venhamos a parar em um lugar onde nós tenhamos que fazer o mesmo que Davi está fazendo. Davi agora está precisando de comida para ele e para aqueles que estavam ao lado dele. E aí o sacerdote disse para ele que sim, não tinha pão nenhum comum à mão, mas há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. O que eu quero chamar a atenção aqui para que você entenda algo sério? É algo que eu vou estar falando de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus. Se nós formos em Gênesis, capítulo 1, lá está escrito assim que Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa foi a ordem de Deus. Isso é, para que eles pudessem fazer com que a terra se tornasse muito, havia necessidade de quê? Relações. Agora aqui, diante do sacerdote, o sacerdote está dizendo que se abster de mulher é um sinal de santidade. Mas por que o sacerdote está dizendo isso? Por que o sacerdote está dizendo para Davi que se ele não tiver relações, nem o exército que estava com ele, poderiam comer dos pães? E Davi ainda deu uma resposta. Como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Olha que ponto chegou a mentalidade das pessoas quando estavam diante de uma determinada situação. Por que eu quero conversar com você sobre isso e meditar nessa situação?
Deus havia dado uma ordem para o povo, para aqueles que eram sacerdotes diante do Senhor, que eles não deveriam realmente ter relações com mulheres quando fossem buscar ao Senhor, na presença do Senhor e assim por diante. Correto? Mas essa ordem não foi dada para que as pessoas que fossem entrar em campanha não tivessem esse tipo de coisa. Deus deu isso para que os pensamentos e os sentimentos realmente não estivessem fora do padrão do ser humano que é focado nele. E quando nós relacionamos com outra pessoa, nós entregamos o nosso coração para essa pessoa. Mas olha o que ele disse aqui, dizendo que a relação faria dele imundo. Quer dizer então que ele não ter relação o santificava. E muitas vezes nós carregamos essa religião dentro de nós, essa tradição dentro de nós, de que realmente as nossas ações com esposa e com marido nos tornam imundos. Mas será que é isso que Deus queria dizer? Será que é isso? Será que Deus está se contradizendo, então, quando ele diz que o ser humano deveria se tornar fecundo, ter filhos, encher a terra, e agora está dizendo que não ter relações seria ser santo? Que aqueles que tinham relação se tornavam imundos? Então você precisa tomar muito cuidado quando você lê a palavra de Deus. A ordem de Deus foi para um grupo determinado de pessoas que estavam servindo o sacerdócio, estavam diante do tabernáculo. Porém, isso foi o ser humano mexendo, e o ser humano vai pôr na mão, o ser humano vai mudando, o ser humano vai entrando nas coisas de Deus, e ele vai distorcendo as coisas de Deus, e vai introduzindo os seus próprios entendimentos e os seus próprios conhecimentos, para que as pessoas sigam aquilo que eles desejam. Porque você imagina comigo, se todas as pessoas tivessem que não ser imundo, não haveria os seres humanos que existem na Terra, não haveriam filhos. Aí veio essa ideia de, inclusive hoje, nos dias de hoje, existem religiões que as pessoas que servem a Deus na igreja não têm esposa. É demoníaco isso daí, meu querido. O propósito de Deus não foi esse desde o princípio. Quando Deus instituiu o casamento, foi para que o homem e a mulher tivessem filhos. E realmente enchessem a terra e sujeitassem as pessoas a Deus. Não era Adão. Adão não era para sujeitar as pessoas a ele e nem a sua esposa, mas era para Deus. Então entenda o seguinte, existem coisas na Bíblia que você vai ler e Deus vai estar deixando as pessoas fazerem, oferecendo para as pessoas por causa da dureza do coração deles. Porque as pessoas não conseguem realmente querer buscar a Deus de verdade. Eles não conseguem se posicionar de Deus de verdade. E por isso Deus, na sua vontade permissiva, presta atenção, na vontade permissiva, Deus vai deixando que a pessoa continue daquele jeito que ela está indo, servindo a Deus. Mas entenda você, quando você faz algo debaixo da vontade permissiva de Deus e não verdadeiramente daquilo que Deus te mandou fazer, por exemplo, eu tenho algo na minha vida que eu não quero mudar. Eu falo, não, eu não vou continuar fazendo isso daqui, eu não quero mudar. Deus, na sua infinita misericórdia, permite que você sirva a Ele mesmo fazendo isso. Isso é vontade permissiva. Mas não pense você que você vai receber a mesma coisa do que aquele que está na vontade plena. Você está entendendo? Entendeu? Quando nós queremos abrir mão das coisas de Deus para continuar fazendo coisas, em determinadas coisas, Deus permite que a gente continue desse jeito, porém nós não vamos participar do que é pleno da parte de Deus. Você vai participar de uma maneira permissiva. A vida de Davi aqui, longe de buscar a direção de Deus, longe de querer realmente fazer o que Deus tinha para ele, conquistar o reino e ser rei, Davi estava debaixo de uma vontade permissiva. Ele era servo de Deus, com o coração voltado de Deus, mas as situações à volta, o coração dele, o pecado que nós carregamos de Adão e Eva, fez com que ele seguisse esse caminho. Ele foi por essa vontade permissiva de Deus. Mas sempre Deus nos alerta durante esse caminho, Deus sempre nos comunica e nos avisa que essa vontade não é a que Ele quer.
não é a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem. Então Deus vai transformando o nosso entendimento até que nós alcancemos essa plenitude de fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entende? Quando nós começamos a servir a Deus, nós servimos a Ele segundo o nosso grau de conhecimento, de entendimento de Deus. E Deus permite que nós sirvamos a Ele. Porém, conforme o tempo passa, existem pessoas que não se posicionam diante de Deus e continuam vivendo debaixo da vontade permissiva de Deus. Eles perdem grandes bênçãos, eles perdem a verdadeira autoridade que Deus tem para a vida deles. Porque eles não quiseram se posicionar diante de Deus para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da renovação do seu entendimento. Aquele entendimento que ele tinha anterior, Deus renova quando você vai se posicionando diante dele e vai buscando a ele. Deus vai sempre renovando o teu entendimento para que você possa enxergar melhor, entender melhor e fazer aquilo que Deus verdadeiramente quer. Deus, ele pode te dar a vontade dele automaticamente, mas a nossa natureza terrena não consegue absorver e praticar o que Deus quer se não for em um processo. Há um processo que nós precisamos passar. E Davi estava aqui numa vontade permissiva, porque ele era ungido de Deus para ser rei. E agora ele estava comendo pão de preposição e achando que se ele não tivesse relações com mulheres, presta atenção, que se ele não tivesse relações com mulheres, ele estava sendo santo. Mas na verdade o que Deus queria dele não era isso. O que Deus queria dele era obediência. Era ele buscar em Deus qual era a ação dele, qual era a atitude dele nessas situações. Se Davi tivesse buscado a Deus antes de ir para aquele gigante, se ele tivesse considerado, Deus, eu devo ir contra esse gigante verdadeiramente, embora a intenção dele era boa, a vontade dele era boa, era agradável, mas para que ele soubesse que essa atitude de enfrentar aquele gigante fosse algo perfeito da parte de Deus, ele precisava ter perguntado para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós pegamos coisas que são nos ensinadas, coisas que nós aprendemos de pessoas e adotamos como verdade da parte de Deus e começamos a praticar na nossa vida e vivemos debaixo de uma vontade permissiva da parte de Deus. Mas se você não para aí, você busca a Deus verdadeiramente, você começa a se entregar para Ele, começa a estudar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra, essas suas práticas, suas atitudes de oração, jejum e essas coisas fazem com que você vá crescendo em graça, em conhecimento, e você saia da vontade permissiva de Deus e passa a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Davi não estava entendendo isso aqui. Ele estava achando que as atitudes dele de se santificar através de relações com mulheres era a perfeita vontade de Deus. Mas não era. Não era a perfeita vontade de Deus. É tanto que ele foi parar diante de uma cidade em que ele teve que agir também de outra maneira. Agora sim, ele chegou diante de Aimeleque, aqui o sacerdote, ele falou, olha, você tem alguma arma aí? Olha como ele mudou. Antes ele havia matado um leão, ele havia matado um urso com as suas próprias mãos através do poder de Deus e da glória de Deus dirigido pelo Espírito Santo. Porém agora ele está atrás de algo natural, de uma espada. Por quê? Porque ele entendeu no coração dele que ele estaria lutando contra um rei que tem armas, contra um exército que tem armas. Ele resolveu se armar carnalmente de uma espada que ele havia usado, inclusive, para cortar a cabeça de Golias, o filisteu, lá no Vale de Elá. Por que eu estou dizendo isso para você entender? Muitas vezes nós perdemos o foco, nós perdemos a direção de Deus, porque nós começamos a olhar para a situação de uma maneira natural.
Nós começamos a olhar para as coisas de uma maneira natural e não espiritual. Nós não entendemos que o motivo de nós estarmos vivendo determinadas lutas na nossa vida são por causa de nossas ações sem a direção de Deus, sem consultar a Deus, sem que Deus nos diga que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. Nós achamos que se nós tomarmos a nossa própria direção, a nossa própria política, a política nossa vai nos ajudar, vai resolver o nosso problema. E aí o que nós vamos fazendo? Nós vamos nos munindo de coisas naturais, segundo a nossa ótica, que nós achamos que vai resolver o nosso problema. Era o que Davi estava fazendo. Davi, em nenhum desses momentos, consultou ao Senhor. Em nenhum desses momentos, ele buscou em Deus qual seria a atitude dele referente a essa situação diante de Saul. Ele pediu ajuda para Jonatas, ele pediu ajuda agora para os sacerdotes, ele pegou aqui a espada, enfim, ele começou a agir agora seguido pelo seu humano, seu lado humano. Servo de Deus, porém com armas humanas, ele queria vencer algo que era espiritual na vida de Saul. Pois bem, ele foi e pegou essa espada. E ele ainda disse Davi, não há outra semelhante, me dá a espada assim, essa aí vai ser ótima para mim. Só que Davi não sabia que havia uma guerra além da natural que ele tinha que enfrentar ali. Davi não tinha o que nós temos hoje, a oportunidade de meditar na palavra de Deus para entender que nossas guerras não são humanas. Você se munir de armas humanas para lutar contra coisas espirituais, você não vai conseguir vitória. Você vai sempre caminhando de derrota em derrota. Aí Davi se levantou naquele dia, fugiu de diante de Saul, e para onde que ele foi? Para Aques, rei de Gate. Quando ele chegou lá, a primeira coisa, lembra que eu falei para você da repercussão das tuas ações diante do Senhor, debaixo do Espírito Santo de Deus, tudo que você faz debaixo da direção de Deus, isso acaba tendo uma repercussão no mundo espiritual, e o mundo espiritual automaticamente começa então a se mover, porque você está sendo guiado por Deus, e as pessoas, embora não entendam o mundo espiritual, veem em você algo humano e não espiritual que Deus está fazendo por você. As pessoas enxergam que é você que está fazendo, que é você que está realizando, que as tuas palavras que estão sendo ditas, que é o teu poder que está sendo emanado para as pessoas, porque elas não têm o conhecimento e discernimento espiritual para entender que há um Deus Criador por trás que está te usando para fazer aquilo. Então elas atribuem tudo aquilo que está acontecendo a você, e você passa a ser levantado por elas como alguém diferente, alguém que possui algo sobrenatural, algo especial. E Davi, ele havia alcançado essa repercussão por causa da sua ação contra o gigante. Só que essa repercussão diante de Davi foi porque ele matou o gigante. Foi porque ele destruiu os exércitos. Foi porque Davi fez coisas que as pessoas o admiravam. Eles diziam assim, olha o que eles falaram aqui, ó, não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Você entende como eles chamaram a atenção para o que Davi fez? E não para o que Deus fez através de Davi? Por quê? Porque as pregações de Davi, as ministrações de Davi, o agir de Davi chamava atenção para ele. E muitos líderes nos dias de hoje estão fazendo o mesmo. Quando se pergunta sobre uma igreja, eles citam o nome do líder. Ah, é aquele líder daquela igreja. Ah, eu fui lá naquele líder daquela igreja e fui curado. Ah, eu fui naquele líder ali e comecei a prosperar. Eu fui naquele ministério. Eu fui na igreja tal, eu fui no teu... Não é o nome de Deus. Não é glória para Deus que está sendo dada.
E aí o que aconteceu com Davi? Olha o sentimento de Davi quando ele ouviu isso. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve medo. Medo. Por quê? Por causa de uma atitude que não foi para a glória de Deus. Quantas vezes você já fez isso? Você permite que as pessoas atribuam a glória do que está acontecendo, quer na sua igreja, na sua vida, no ministério que você está, para você. E eles chamam a atenção, até nas suas pregações. Você não glorifica a Deus, não orienta as pessoas para buscarem a Deus. Vem para a minha igreja, vem para cá, vem que nós vamos fazer, vem que vai ter isso, vem que vai ter aquilo. O que aconteceu com Davi? Era para Davi estar aqui no meio de Aque, sabe como? Fazendo o rei sentir medo. Por causa da glória de Deus que estava na vida de Davi quando ele foi usado. O poder de Deus na vida de Davi era para fazer com que Aques tivesse medo dele. O povo de lá, daquela cidade, tivesse medo dele, que é o rei de Gate. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que quando você não está debaixo da direção de Deus, você está fazendo pregações, você está usando o seu ministério, você está usando a autoridade que Deus te deu, o poder que Deus te deu, para que as pessoas fiquem focadas em você, focadas na tua igreja, focadas no teu ministério. Os teus inimigos, quando te encontrarem, você vai ter medo deles. Porque você não vai estar com a glória de Deus. Onde que se pode uma pessoa que matou um urso, uma pessoa que matou um leão, uma pessoa que derrubou um gigante, agora estava com medo de um rei. E não só isso, ele começou a se contrafazer diante deles, fingia ser doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Para você entender o que acontece quando você não resolve seguir a Deus cuidadosamente. Deus está com os olhos em cima de você. Deus está prestando atenção em você para ver quais são as suas palavras. Se você atribui a glória para Ele, se você faz as pessoas buscarem a Ele, se você fica tentando atrair atenção para o teu ministério, tentando atrair atenção para a tua igreja, tentando fazer as pessoas indo buscar a você, estarem sujeitas a você porque você recebeu de Deus alguma coisa. Agora elas têm que se sujeitar a mim, porque eu sou o líder da igreja. Quando chegar os teus inimigos, você vai sentir o que Davi sentiu. Você vai ter medo, porque Deus não vai estar com você. Deus, quando Ele nos dá as coisas, Deus, quando faz alguma coisa na nossa vida, é para que a glória seja dele. É para que ele seja glorificado. Essas pessoas estavam reconhecendo a Davi como aquele que feriu os milhares, os 10 milhares. Não foi Deus que usou a Davi para ferir os 10 milhares. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Você precisa ter muito cuidado com isso. Agora, glória a Deus que Deus é misericordioso. Glória a Deus que Deus permite que a gente... Olha o sacrifício de Jesus já fazendo efeito aqui. Às vezes as pessoas pensam que o sacrifício de Jesus só tinha... A graça só atuava depois da morte de Jesus, né? Mas é mentira. Deus, ele manifesta a graça desde o primeiro capítulo lá de Gênesis até Apocalipse com as pessoas. Ele perdoa, ele deseja, ele ama, ele perdoa, ele respeita o processo que a pessoa está passando para mudar, para ser transformada. Deus, o Criador dos céus e da terra, se você ler o Antigo Testamento, é recheado de graça. A graça de Deus com a humanidade, mesmo fazendo coisas contra ele, mesmo andando em desobediência, mesmo querendo andar debaixo da vontade permissiva de Deus e não da vontade boa e perfeita e agradável de Deus. A misericórdia de Deus, mesmo assim, fez com que Aques interpretasse aquilo da maneira que Davi estava querendo e não fizesse nada contra Davi. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Eu estou querendo dizer para você que você tem a opção de escolher
Se você quer viver com o teu Criador, debaixo de uma vontade permissiva, debaixo de misericórdia, ou se você quer viver verdadeiramente a vontade de Deus. Se você escolheu verdadeiramente viver a vontade de Deus, a que é boa, perfeita e agradável, você precisa aceitar Deus transformar o teu entendimento das coisas que estão acontecendo na tua vida, à tua volta. Você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa buscar em Deus o Espírito Santo dele, o poder dele na tua vida, o discernimento, o conhecimento, o entendimento de Deus, para que você possa agir conforme aquilo que Deus quer. Para que você não seja levado a viver debaixo da vontade permissiva de Deus, da misericórdia de Deus. Até quando você vai querer viver debaixo da misericórdia de Deus? Deus tem coisas grandiosas na tua vida, Deus quer fazer coisas na tua vida tão grandes, tão maravilhosas. E você insiste em querer viver afastado de Deus, em querer agir pela sua própria vontade, em querer tomar suas próprias decisões, em querer olhar para as situações e querer interpretar elas segundo a tua ótica e não a de Deus. Se você soubesse quantas coisas Deus quer fazer na tua vida se você se posicionar diante dele, sabe essas coisas que você anda fazendo segundo o que você quer, o que você acha, o que você pensa que é o melhor. Não, mas se eu fizer assim eu vou conseguir resultado. Se eu fizer desse jeito eu vou conseguir resultado. Sem se preocupar se é a vontade de Deus. Sim, você arma astutas ciladas, você prepara situações, você manipula coisas para conseguir o que você quer, achando que está vivendo o melhor de Deus. E Deus está te chamando para não. Deus não quer que você fique manipulando as pessoas, que você fique representando diante das pessoas, que você fique vivendo uma vida de teatro diante das pessoas, de pura hipocrisia diante das pessoas. Que você fique interpretando uma vida que você não vive com Deus. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter uma vida verdadeira com Ele. Ele quer te revelar coisas e fazer coisas na tua vida que, se você se posicionar diante da vontade dEle, você vai ver que essa que você está vivendo aí, manipulando e agindo do teu jeito, você vai comparar e vai falar, poxa, é muito melhor a vontade de Deus. É muito melhor. Se Davi tivesse entendido isso, que ele precisava buscar a Deus, que ele precisava buscar a direção de Deus, ele não teria passado por todos esses processos aqui com Saul, nem agora com o rei Ax, lá de Gate. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Até quando você vai querer uma vida meia boca com teu Deus? Até quando você vai chamar a glória para você, a atenção para você? Não, vocês precisam fazer para mim, para que então Deus faça para vocês. Até quando você vai continuar manipulando as pessoas que não têm conhecimento e entendimento da palavra de Deus? Deus está te chamando para uma vida muito melhor dessa que você está vivendo. O problema das igrejas de hoje é que foi criado um conceito de igreja, foi criado um padrão de igreja. E eles, além de criar esse padrão de igreja que não deu certo, nunca tem dado certo, nunca em toda a história da Bíblia deu certo pessoas governarem sobre outras pessoas. Em toda a história da Bíblia, quando o ser humano governa sobre outro ser humano, dá em corrupção. Mas as igrejas insistem em seguir esse padrão. As igrejas estão vivendo muito abaixo da média que Deus quer como igreja de Jesus Cristo. Elas estão vivendo um ministério que não é usado por Deus mesmo, porque insistem em querer colocar o povo debaixo do seu domínio. Eles tiram o povo do domínio das trevas, do mundo, do sistema, levam para suas igrejas e colocam debaixo do domínio deles. Agora vocês estão submissos a mim. Devem obedecer a mim. Para que Deus vai querer tirar um povo do mundo para sujeitar eles a um ministério e uma igreja? Deus quer que eles sejam sujeitos a Ele. Todas as pessoas que se sujeitam a Deus recebem de Deus a porção que é dele. E não vivem essa vida que Davi viveu, um rei escolhido por Deus, ungido por Deus.
estava agora vivendo uma vida totalmente oposta ao que Deus tinha para a vida dele. Tudo porque lá Davi não consultou a Deus diante de uma atitude que ele devia tomar, de querer guerrear as guerras do rei, de querer guerrear as guerras do povo, ao invés de colocar eles para guerrear as suas próprias guerras, ensinar para eles os caminhos que para viver as vitórias. Davi, quando chegou para Saul e disse: eu peguei um urso e matei ele. Eu peguei um leão pela barba quando queria atacar as ovelhas e eu peguei ele. Para fazer isso, eu busquei em Deus, o Espírito Santo de Deus. Saul, vocês e o exército agora precisam fazer o mesmo. Nós vamos buscar em Deus o poder e a autoridade para que o Espírito Santo de Deus nos encha da glória e nós possamos derrubar esse gigante e os filisteus. Não, Davi falou: deixa que eu vou. Deixa que eu vou. E está cheio de Davi hoje assim, nas igrejas. Eles veem as pessoas com luta, eles vão lá se colocar para lutar as guerras delas. Mal sabe eles o que eles vão colher com isso. Mal sabe eles o que eles estão colhendo com isso. Meu amado, Deus te chamou para você ensinar as pessoas a guerrear as guerras dela, a lutar as guerras dela. É isso mesmo. Deus te chamou para que você, após ter experiências com Deus e ter vivido coisas grandiosas com Deus, você ensinar para as pessoas que eles devem buscar também as suas bênçãos. Eles devem buscar em Deus aquilo que Deus tem preparado para a vida deles. Ah, Ronaldo, mas se eu fizer isso, as pessoas não vão querer vir para a igreja, elas não vão querer mais ficar sentadas me ouvindo. É mentira do diabo. É mentira do diabo. As pessoas acham que as pessoas só têm que ouvir o outro para aprender algo. É mentira. Quantas vezes eu sento diante de líderes que vão pregar e pregam coisas que eu já sei. Eu sei o que ele está pregando, mas eu ouço porque é uma vida que está lá em cima. É uma vida que Deus está trabalhando. É uma vida que Deus está fazendo algo. Não é porque ele está pregando bem, porque ele está falando bem, porque ele está tendo poder e tendo manifestação da glória de Deus. É porque é uma vida que Deus está querendo transformar. E nós precisamos compreender isso. Culto não é lugar de exibicionismo, não é lugar de se aparecer, é lugar para que as pessoas sejam realmente, tenham um encontro com Deus e sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, como que ela vai ser transformada se ela não pode realmente expressar aquilo que ela busca? Muitas vezes ela nem busca Deus durante todos os dias. Aí vai na igreja dizendo que vai buscar. Como é que vai haver transformação na vida dessas pessoas? Onde um líder sobe para ficar pregando todas as vezes e elas ficam sentadas ouvindo. Quem te garante que essas pessoas estão buscando a Deus depois que sai da tua igreja? Se você não consegue colocá-las para fazer a obra, não consegue colocá-las para manifestar a glória de Deus. Por isso, em nome de Jesus, não guerreie as guerras das pessoas assim como Davi fez. Ensine as pessoas a guerrearem suas guerras, a irem contra os seus gigantes, a irem na fonte, saber aonde que tem poder para elas viverem o milagre delas. Porque elas vão se tornar maduras. Aonde elas forem, em qualquer lugar, elas vão saber que tem um Deus com elas. Que só é clamar, só é buscar, se posicionar diante desse Deus que enche ela da glória e do poder para ela ter vitórias. É esse tipo de igreja que Jesus Cristo está buscando. Uma igreja onde um membro, quando a igreja estiver fechada, quando não estiver aberta, quando o pastor não pregar, quando não tiver ninguém na igreja, só tiver os membros, ele continua adorando a Deus e buscando a Deus e cheio da glória de Deus. Uma igreja que quando vai na igreja, vai para manifestar o Deus que ela já está buscando todos os dias. É esse tipo de igreja que Jesus procura. Se a igreja de Jesus Cristo não fizer assim, elas vão ter que fugir. Elas vão ter que ficar com medo. Medo dos inimigos. Medo dos inimigos. Sabe por quê? Porque as pessoas que eles acham que estão sentadas lá ouvindo ele, estão agradando ele, elas estão do meu lado, vão ser as primeiras a negar eles. A negar o ministério. E a bater fora em retirada. Por quê? Porque elas estão na carne. Elas não têm o Espírito Santo de Deus, elas não têm experiências com o Senhor. Elas não mataram os seus ursos, elas não mataram os seus leões, elas não derrubaram os seus gigantes. Você acha que está fazendo isso para elas, mas não está. Você está dando uma falsa sensação para ela dentro da igreja, porque quando ela vai para o mundo, o gigante volta de novo e ela não consegue vencer. Ela fica correndo atrás de você de novo. Ora por mim. Ai, lê uma palavra. É sempre assim. Agora ensina ela a guerrear contra os seus próprios ursos. Ensina ela a guerrear contra os próprios leões. Ensina ela a derrubar os seus próprios gigantes. E ela não vai mais ficar vivendo o que Davi viveu aqui.
Mas calma que já Davi vai mudar. Davi está sendo trabalhado por Deus. Davi está sendo lapidado pelo Senhor para ser aquilo que Deus quer da vida dele. Nós vamos ver vários processos em que Davi vai passar, mas que são processos necessários na nossa vida. Lembre-se, Deus sempre vai te levar para desertos. Deus vai sempre fazer você passar por situações difíceis, que é para que você saiba o que tem dentro do seu coração, para que você saiba o que precisa ser mudado, para que você saiba o que precisa ser transformado aí dentro, porque Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer que você se torne a imagem e semelhança dEle. E isso só é possível com você sabendo que você não pode, que você não consegue na sua força, que você precisa da intervenção de Deus nas áreas que você está querendo. Então, em nome de Jesus, aprenda com Davi. Aprenda com Davi. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, pela meditação na tua palavra, pelo que o teu Espírito Santo ministrou em nossos corações, aquilo que o Senhor me ensinou mais um pouco daquilo da tua palavra. Cada dia que eu estudo mais, cada dia que eu leio, que eu medito, que eu compartilho, que eu pratico as coisas que o Senhor me manda praticar, cada vez mais eu cresço em conhecimento e entendimento da tua palavra. Muitas vezes nós interpretamos mal, nós interpretamos a tua palavra segundo o nosso entendimento, segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa imaturidade. Mas conforme nós buscamos ao Senhor, nos prontificamos a nos colocar diante do Senhor, mais o Senhor abre o nosso entendimento. Nós percebemos aqui, Senhor, que Davi era um servo teu, segundo o teu coração, mas ele acabou se desviando de te buscar, se desviando de ser guiado pelo Senhor, se desviando de entender que tudo na vida dele dependeria de uma palavra do Senhor, de uma direção do Senhor, do Espírito Santo do Senhor na vida dele para guiá-lo. E por causa disso, Davi foi se distanciando da sua coroa, Davi foi se distanciando do reinado, Davi foi se afastando daquilo que era o chamado dele, o propósito dele, e agora está vivendo uma vida de fugitivo, uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Tudo porque Davi não quis se apresentar diante do Senhor, não quis se colocar diante do Senhor para receber do Senhor as armas estratégicas, para receber as armas espirituais. Sim, meu Pai, para saber o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele foi buscar, meu Pai, em outras coisas a solução para os seus problemas. Ele foi buscar em outras coisas essa solução. E por isso, meu Pai, ele passou por todas essas lutas, passou por todas essas coisas que realmente ele não precisaria ter passado. Sim, meu Pai, ele teve que pegar pães da preposição, ele teve que ter pensamentos e sentimentos que realmente não haviam sede de consagração. O Senhor nos ensina que a verdadeira consagração é aquela de coração, é aquela que nós tomamos cuidados e vigiamos com nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento diante do Senhor. A vida que nós nos colocamos diante do Senhor é que nos santifica, Senhor. Porque sem o Senhor nós não conseguimos ser santos. Com atitudes, com religiosidade, com práticas humanas não há santificação, meu Pai. Nós estaremos apenas debaixo de doutrinas, nós estaremos apenas debaixo de leis, nós estaremos apenas debaixo de regras, meu Pai. O único meio de nós nos santificarmos diante do Senhor verdadeiramente é nós estarmos ao lado de alguém que é santo, estarmos ao lado do Senhor que é santo. Aí sim a sua santidade, Senhor, a santidade que vem do Senhor, ela nos contagia, ela entra em nosso coração, ela penetra em nossa vida e ela transforma o nosso entendimento, nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos, meu Pai. Sim, meu Pai, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós conseguimos refletir a tua santidade. Meu Pai, em nome de Jesus, por isso nos ensine, Senhor. Nos ensine a viver uma vida aonde nós não fiquemos esperando as lutas acontecerem. Sim, meu Pai, nos ensine, meu Pai, a não ficar guerreando as guerras dos outros, a não querer fazer as coisas que os outros têm que fazer para o Senhor, por eles. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensine em cada passo que a gente tomar, em cada passo que nós tomarmos na nossa vida, nós consultarmos o Senhor, nós orarmos, nós jejuarmos, nós perguntarmos para o Senhor o que o Senhor quer que nós façamos.
Porque nós sabemos, meu Pai, que se nós não fizermos isso, nós seremos afastados daquilo que o Senhor tem para nós cada dia mais. Cada dia mais nós estaremos caminhando, meu Pai, para uma vida de roubo, uma vida de morte, uma vida de destruição. E nós não queremos andar debaixo dessa vontade sua, Senhor, que é a vontade permissiva. Uma vontade que é debaixo da tua misericórdia por causa das nossas atitudes. Meu Pai, nós queremos andar debaixo da tua vontade perfeita, da tua vontade boa, da tua vontade agradável. Mas nós sabemos, meu Pai, que na nossa força, na nossa capacidade humana, naquilo que nós achamos que podemos fazer, nós não conseguimos. Nunca conseguiremos. É impossível para nós, meu Pai. Nós precisamos que o Senhor realmente renove o nosso entendimento, como diz na tua palavra. Todos os dias, meu Pai, nós estejamos diante da tua presença para que o Senhor coloque cada dia mais uma porção da tua santidade em nós. Para que nós possamos experimentar a cada dia mais o que o Senhor tem para as nossas vidas e vivermos na plenitude toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, a não ouvir as vozes do nosso coração, a não ouvir as vozes que nós ouvimos muitas vezes, que não seja a tua. Nos ensina, Senhor, a não ouvir conselhos de pessoas que não estão sendo direcionadas por ti. Nos ajuda, meu Pai, a buscar ao Senhor, a buscar em ti o que fazer, como fazer. Porque se nós fizermos assim, nós temos a certeza que lá na frente nós vamos colher os frutos disso, quer seja pela desobediência ou quer seja pela obediência a ti. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas na nossa vida, Senhor, porque nós agimos segundo a nossa vontade. Nós escolhemos os nossos próprios caminhos e estamos colhendo os nossos frutos disso. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que por causa do sacrifício do Teu Filho nós podemos recomeçar, nós podemos reconstruir a nossa vida, nós podemos restituir. Sim, meu Pai, ser restituído através das nossas ações, restituir tudo o que nós perdemos através das nossas ações pelo Teu poder em nossa vida. Meu Pai, nós queremos que o Senhor restitua tudo aquilo que nós perdemos. Senhor, nós queremos que o Senhor restaure tudo aquilo que nós destruímos, aquilo que nós deixamos que a nossa vontade trouxesse mofo, destruição, podridão, malignidades, destruição. Nós cremos que o Teu Espírito Santo tem poder para restaurar. Meu Pai, coisas na nossa vida que muitas vezes estão mortas, sentimentos, pensamentos que morreram dentro de nós, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso orgulho, a nossa rebeldia em querer fazer o que nós queremos. O Senhor matou áreas em nossa vida, nós secamos, nós perdemos, meu Pai, a essência do Senhor. Mas o Senhor é um Deus de ressurreição, o Senhor é capaz de ressuscitar aqueles que realmente te ouvem, aqueles que te ouvem, ainda que estejam mortos. Se eles realmente quiserem te ouvir, o Senhor ressuscita. O Senhor ressuscita com teu poder. Quantas pessoas nós vimos no mundo, Senhor, que estavam em total destruição, perderam tudo que tinham, estavam mortas, espiritualmente falando e até mesmo na sua vida. Mas quando elas receberam do teu Espírito Santo, receberam uma palavra do Senhor, elas saíram dessa sepultura, elas saíram deste lugar de roubo, morte e destruição e começaram a receber do Senhor, meu Pai, uma nova vida. Meu Pai, faz isso com a tua igreja. Nós precisamos, Senhor, todos os dias do teu Espírito Santo, da tua presença, da tua direção, de ser guiado pelo Senhor, para que a gente não vá parar em caminhos que não são teus, para que depois a gente não se arrependa lá na frente. Quantas bênçãos nós perdemos, Senhor, por causa da nossa teimosia, por insistirmos em querer coisas que não são o que o Senhor quer, por insistirmos em querer seguir os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem no coração o desejo de realmente
edificar na vida das famílias algo que represente a tua glória, represente o teu Espírito Santo, represente o teu Filho que morreu na cruz por nós. Famílias benditas, famílias que realmente possam ser reconhecidas pelas pessoas como que tem um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra. Mas, meu Pai, como isso pode acontecer se não há realmente uma aceitação daqueles que querem isso? Se nós não concordamos com o que o Senhor faça, se a gente não aceitar aquilo que o Senhor quer, nunca viveremos isso. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, faz a gente enxergar os caminhos que nós estamos escolhendo. Qual será o fim deles, meu Pai? Qual o fim desses caminhos que nós estamos escolhendo? Nos mostra, nos mostra. Quem sabe isso possa nos ajudar na escolha. Quem sabe isso possa nos comprometer mais com o Senhor. Quem sabe isso possa fazer com que realmente haja uma definição dentro de nós do que nós queremos. Quer seja para o roubo, a morte, a destruição, ou para a restituição, a ressurreição e a restauração que o Senhor tem. Mas, meu Pai, o que dói é a indecisão. O que dói, o que incomoda, o que atrapalha é a indecisão. É não decidir verdadeiramente o que quer. Por isso nós te pedimos, Senhor, põe no coração da tua igreja a certeza do que o Senhor verdadeiramente quer para a vida deles. Porque muito tempo é perdido. Muito tempo é perdido nesses momentos de indecisão, nesses momentos em que não se toma uma atitude, em que se não decide o que verdadeiramente quer. Continua trabalhando em nosso coração, continua trabalhando em nossa mente, continua nos guiando. Continua, meu Pai, nos levantando como igreja tua nessa terra. Não permita que o diabo pise em nós, que o diabo zombe de nós, que o diabo entre em nossas vidas. Não permita, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Através do sangue do teu filho, do sacrifício do teu filho, tem misericórdia daqueles que escolhem caminhos que são para roubo, morte e destruição. Desperta eles. Tira eles desse lodaçal. Tira eles desse vômito que eles voltaram, meu Pai. Desses pensamentos de querer voltar a viver como eles viviam. Nós queremos a tua glória. Nós queremos o teu Espírito Santo, nós queremos a tua palavra, nós queremos a vida eterna que o Senhor promete. Mas nós sabemos que para viver isso nós teremos que pagar um preço. Nós teremos que abrir mão dos nossos querer, dos nossos desejos, das nossas vontades. E abrir-nos para viver a tua vontade, o teu querer. Por isso nos ajuda, Senhor. Sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Eu sei que o Senhor sabe como fazer. Nós tentamos de tudo, nós fazemos de tudo o que podemos. Mas quando o Senhor entra, quando o Senhor faz, nós sabemos que verdadeiramente foi o Senhor quem fez. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, seja o rei, seja o político da nossa vida, governe sobre nós, governe sobre mim, meu Pai, governe sobre mim em todos os lugares, em todos os momentos, a todos os instantes. Eu quero, meu Pai, viver as tuas bênçãos. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero, meu Pai, a cada dia mais experimentar o que vem do Senhor, como eu tenho experimentado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.